Capítulo 358, para ver sangue. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Entre os inúmeros picos perigosos e magníficos, havia um pico coberto de espessos bambus verdes que tinham dezenas de pés de altura. Dentro desta floresta de bambu verde, havia um lago com águas claras ondulantes. Neste lago havia um salão verde que parecia ser esculpido em jade. Esta era o território da facção do Luan Azul, o Palácio do Luan Azul. O reverenciado mestre Tiangong era o vice-mestre da Ilha da Divina Fênix e também era um grande ancião da facção do Luan Azul. Seu banquete de aniversário de 400 anos seria realizado aqui. Quando Lin Ming chegou ao Palácio do Luan Azul com Zhang Xin, menos de um terço dos assentos estavam ocupados. A maioria deles eram juniores e nem mesmo os discípulos diretos das seitas já haviam chegado. Pequena irmã aprendiz júnior, esse é Lin Ming. Num canto da praça do Palácio do Luan Azul, Zhang Yunjian apontou para Lin Ming enquanto falava com uma garota vestida de roxo. Ele não temia que Lin Ming o visse olhando para ele, porque não era nada fora do comum. Nível avançado do estágio da condensação de pulso aos 16 anos. Nada mal. A menina vestida de roxo acariciou seu queixo suave e apontado enquanto olhava para seu oponente nesse banquete, suas palavras a fazendo parecer um pouco velha. Zhang Yunjian queria rir. Ele pensou para si mesmo, não era essa menina que tinha apenas 17 anos. Milímetro, está certo. Ele é um júnior da Ilha da Divina Fênix, que tem a admiração da Santa Donzela Qianyu. No entanto, a Ilha da Divina Fênix é um pouco carente de talentos hoje em dia. Desde que surgiram os talentos de nível santo, a Santa Donzela Qianyu e a Santa Donzela Bingyun, não houve nenhuma excelente herói da elite na atual geração jovem. Até mesmo o discípulo principal da facção do Pássaro Vermelho, Mu Jingshan, e o discípulo principal da facção do Luan Azul, Mu Xiaoqin, não são melhores do que os discípulos diretos das 7 seitas da região dos 5 elementos. Quando Zhang Yunjian falou, ele suspirou, a Ilha da Divina Fênix realmente teve um grande golpe de sorte. Mesmo que as próximas gerações da Ilha da Divina Fênix sejam todas um fracasso, desde que Mu Qianyu e Mu Bingyun existam, então a Ilha da Divina Fênix prosperará nas próximas centenas de anos. Na mente de muitos dos jovens heróis da elite, um talento de grau santo era como um pico inalcançável que nunca poderiam se aproximar. Mesmo o arrogante Zhang Yunjian tinha que reconhecer a diferença entre ele e um talento de grau santo. Esse tipo de talento só apareceria em uma seita de 4º grau a cada 100 anos, era um golpe do destino que não poderia ser forçado a mudar. Depois de ouvir Zhang Yunjian, a menina vestida de roxo sorriu, extremamente brilhante e feliz. Milímetro. Por que você está sorrindo? Perguntou Zhang Yunjian. Estou apenas sorrindo, não é nada. A menina vestida de roxo estava claramente escondendo alguma coisa. Uma menina de 17 anos que tinha confiança limitada e seu humor estava escrito em todo o rosto. Zhang Yunjian ficou intrigado, o que fez com que essa menina ficasse tão feliz. Ela estava insinuando que a seita Pico do Trovão também tinha um talento de grau santo. Enquanto pensava nisso, a expressão de Zhang Yunjian mudou. Então, não pensou nisso mais e balançou a cabeça. É improvável. As 7 seitas da região dos 5 elementos se monitoram de perto, até estou familiarizado com o discípulo direto da seita Pico do Trovão. Se eles têm um talento de grau santo, é impossível que eu não tenha ouvido um boato sobre isso. Quando Zhang Yunjian pensou consigo mesmo, ele não tinha muita certeza em seu coração. Se isso fosse verdade, então o equilíbrio entre as 7 grandes seitas da região dos 5 elementos seria quebrado. Uma vez que um talento de grau santo crescesse, seria difícil encontrar um adversário digno para eles. Depois de meia hora passar, mais e mais pessoas começaram a entrar no Palácio Luan Azul. Muitas figuras importantes começaram a chegar um após o outro.
Mesmo em uma seita de quarto grau, os mestres no reino núcleo rotativo não eram muito comuns. O reverenciado mestre Tianguang finalmente chegou. Ele usava um longo manto verde e ele tinha uma barba branca de 3 pés de comprimento. Ele emitia um temperamento muito calmo e extraordinário. Atrás dele seguiam vários discípulos e até Mu Qianyu estava entre eles. Quando Lin Ming viu Mu Qianyu, ele ficou um pouco atordoado. Milímetro. Algo está errado. Quando ele notou sua roupa azul, Lin Ming de repente percebeu que essa mulher era a irmã mais nova de Mu Qianyu, Mu Bingyun. Ele tinha ouvido que Mu Qianyu e Mu Bingyun eram irmãs gêmeas, mas normalmente haveria algumas diferenças mesmo entre gêmeos. No entanto, Mu Qianyu e Mu Bingyun pareciam quase inteiramente iguais, não havia nenhuma marca no rosto para diferenciar elas. Havia apenas uma ligeira diferença entre os seus temperamentos. Parecia que Mu Bingyun era um pouco menos nobre, um pouco mais fria e um pouco mais indiferente. Durante todo o tempo, Mu Bingyun seguiu silenciosamente atrás do reverenciado mestre Tianguang. Como se fosse arranjado, logo após a chegada do reverenciado mestre Tianguang, os velhos mestres no reino núcleo rotativo das 8 seitas logo o seguiram. A porta da frente se abriu e um velho com um manto vermelho entrou com um grupo de discípulos. Todo o rosto do velho estava vermelho e seus passos eram leves. Ele e seu grupo tinham uma bola de fogo sagrado bordado em seus peitos, estes eram todos discípulos da seita Fogo do Sol. Haha, Mu Tianguang, como você está? Você não mudou em tanto tempo. O velho sorriu. Se este velho pudesse chamar o reverenciado mestre Tianguang por seu nome completo, então ele era naturalmente uma pessoa no mesmo nível que reverenciado mestre Tianguang. Haha, eu não pensei que o soberano da seita Fogo do Sol viria pessoalmente. Este velho realmente tem uma boa reputação. Mu Tianguang juntou os punhos. Obviamente, ele e o soberano da seita Fogo do Sol eram velhos amigos. Quando os dois velhos se cumprimentaram e trocaram pequenas conversas, Lin Ming percebeu que havia uma garota vestida de vermelho atrás do soberano Fogo do Sol. Ela parecia ter em torno de 18 a 19 anos, e seu cultivo estava no nível inicial do reino Ouqian. Ela era a garota conhecida como Princesa Fogo do Sol, Urhuyan. Neste ponto, todos os olhos se reuniram em Urhuyan, mais ainda do que no soberano Fogo do Sol. Afinal, a maioria dos presentes eram jovens heróis da elite. Uma figura de alto nível como o soberano Fogo do Sol não tinha relação com eles, então eles não prestariam atenção a alguém como ele. Mas quanto a outra herói da elite como o Ruyan, ela era uma pessoa que todos notariam. Afinal, daqui a pouco, talvez tenham que desafiá-la para uma disputa. À medida que os discípulos da seita Fogo do Sol tomavam seus lugares, logo os seguiram aqueles da seita Pico do Trovão. O que surpreendeu Lin Ming foi que até mesmo o soberano da seita Pico do Trovão havia vindo pessoalmente. Era lógico que um mestre no reino núcleo rotativo comum viesse a este banquete de aniversário, mas um soberano não compareceria pessoalmente. Era preciso saber que havia cerca de 20 figuras de alto nível como o reverenciado mestre Tianguang nas grandes seitas da região dos 5 elementos e da região ao sul do horizonte. Se o soberano de uma seita fosse assistir a todas as celebrações de aniversário secular, essas figuras deveriam fazer uma viagem a cada 5 anos. Fazer uma jornada tão longa e distante era um evento árduo e não era como se os vários soberanos das seitas não tivessem mais nada para fazer. Após a chegada da seita Pico do Trovão, chegaram também aqueles da seita da Terra Profunda, do Palácio do Gelo Ártico e da Montanha Sino de Ouro. A maioria dos que vieram eram soberanos de sua seita e o pior entre eles era um vice-soberano, isso realmente surpreendeu Lin Ming. O reverenciado mestre Tianguang realmente tem tanta reputação. Uma festa de aniversário secular já tem tantos soberanos presentes. Finalmente, a última a aparecer foi a velha senhora Yuang da Ilha da Divina Fênix.
Como mestre da Ilha da Divina Fênix e também líder da facção do Pássaro Vermelho, a velha senhora Yuang tinha um status que era ainda maior que o do reverenciado mestre Tianguang. Todos os soberanos juntaram as mãos. De toda a audiência presente, a velha senhora Yuang era a mais forte, ninguém ousaria desrespeitar ela. No entanto, a velha senhora Yuang tinha uma expressão muito desagradável. Ela deu alguns sorrisos casuais, e então se sentou no assento de honra, sem falar, com um silêncio constrangedor e uma atmosfera sombria flutuando ao redor dela. O reverenciado mestre Tianguang estava um pouco envergonhado. Ele ficou de pé, levantou o copo e disse: "Todo mundo que veio hoje me deu a maior honra. Primeiro, levanto uma taça brindando a todos vocês." Quando o reverenciado mestre Tianguang falou, ele fez um brinde para todos os convidados e os convidados levantaram suas taças, oferecendo felicidades e discursos de aniversário. Então, a atmosfera do banquete foi revivida. Lin Ming não pode deixar de sussurrar, porque a grande mestra Yuang está olhando os 8 soberanos das seitas com uma expressão tão severa. Zhang Zian, que estava sentado perto de Lin Ming, ouviu sua pergunta. Ele relutantemente disse: "Não sei por quê, mas acho que é porque as discussões sobre a aliança não foram muito bem." Aliança. Lin Ming ficou atordoado e logo compreendeu. Uma aliança para ir contra a região demoníaca do Mar do Sul. Milímetro, sim. Lin Ming teve um flash de percepção. Não é de admirar que tantos soberanos e vice-soberanos tenham vindo. Eles realmente vieram para discutir um assunto tão importante. Parecia que o banquete de aniversário do reverenciado mestre Tianguang era apenas uma fachada e a verdade era que eles vieram para discutir uma aliança para resistir contra a região demoníaca do Mar do Sul. Uma guerra entre superpotências no nível da Ilha da Divina Fênix e da região demoníaca do Mar do Sul não era como as guerras entre 2 pequenos países. Só porque declararam guerra um ao outro não significava que começassem imediatamente. Mesmo que estes 2 grandes poderes tenham decidido se envolver um com o outro, ainda havia muitas considerações e preparativos que deveriam ser feitos. Antes, a Ilha da Divina Fênix havia atraído as 19 seitas de 3º grau, e agora parecia que eles estavam tentando atrair as seitas de 4º grau da região dos 5 elementos. A situação já havia chegado nesse grau. Era provável que a região demoníaca do Mar do Sul também estivesse procurando seus próprios aliados. Lin Ming disse: "Se a Ilha da Divina Fênix for derrotada, então a região dos 5 elementos poderá viver seus dias futuros em paz." Eles não sabem sobre o conceito de interdependência. Zhang Xin olhou para Lin Ming como se ele fosse um idiota, obviamente olhando para a experiência superficial de Lin Ming. "O que você quer dizer com interdependência?" "A Ilha da Divina Fênix fica a milhões de milhas da região dos 5 elementos. Mesmo que fosse quando a cidade do Imperador Demônio Silencioso ainda existia, a região dos 5 elementos não sofreu um desastre. A razão pela qual eles vieram aqui é ver se podemos oferecer condições satisfatórias para esses velhos sujeitos. Agora que as negociações falharam, a grande mestra Yuang não está se sentindo muito feliz com a situação." "Então é assim." Lin Ming já estava acostumado a Zhang Xin olhando de cima para ele. Mas não importava, ele realmente não sabia nada sobre a região dos 5 elementos. Zhang Xin disse: "A grande mestra Yuang tem uma personalidade muito ardente e forte. Se você é bom para ela, ela é amigável para todos. Mas, se ela não se sente à vontade, então ela não se preocupa em ser cortês a ninguém. Você pode ver de sua expressão que ela não está escondendo nada. Parece que esse banquete vai ser animado." "Milímetro. Animado? Você acha que a grande mestra Yuang não abrirá fogo aqui?" Se a questão da aliança tivesse chegado a um acordo agradável, a atmosfera do banquete seria agradável. Mas agora que as coisas não foram bem, parece que quando comparamos as habilidades, eu vou ter que ficar sério, até sangue pode ser derramado agora.
Enquanto Zhang Zhen falava, ele parecia estar cheio de excitação. Isso acontecerá. A expressão de Lin Ming mudou quando ele esticou seu pescoço. Apenas espere e veja. A grande mestre Wang não está de bom humor. Se alguém fizer com que ela perca mais a reputação hoje, eles podem irritá-la e se colocarem em perigo. Basta ver a aparência do irmão aprendiz Sr. Mu Jingshan. Zhang Zhen piscou. Lin Ming olhou para Mu Jingshan e viu que ele realmente tinha uma expressão extremamente amarga e dolorida. O irmão aprendiz Sr. Mu não tem confiança em si mesmo. Como ele pode ter confiança assim? O irmão Sênior aprendiz é feroz e ele não é pior do que qualquer outro discípulo direto da região dos 5 elementos, mas agora é 1 contra 8. Bem, com o Mu Xiaoqing da facção do Luan Azul, isso faz 2 contra 8. Como eles podem resistir a tantos deles? Agora que a grande mestra Yuang está tão brava, perder assim vai significar um futuro miserável para eles. Os discípulos diretos da região dos 5 elementos não são pessoas fracas. Mesmo que o irmão aprendiz Sr. Mu apresente sua força total, não é necessariamente verdade que ele os vencerá. Uma vez que ele vai lutar, não será estranho ver um derramamento de sangue.